Que alegria poder estar aqui com você nesse Worship Night, mais uma vez, estar aqui com você vivendo essa experiência. Eu tenho certeza que o seu coração está sendo completamente tomado pelo poder de Deus. Hoje nós vamos começar uma série nova aqui no nosso Worship Night. Essa série se chama Nazareno, uma série dedicada a essa quaresma, dedicada, claro, a Jesus. E eu tenho certeza que aquilo que Jesus quer nesse período, nessa série que se inicia hoje, Ele quer revelar muitas coisas ao nosso coração. Antes de começar essa pregação, eu quero te dizer uma coisa. Você lembra no Evangelho, quando Jesus, ele, depois de ressuscitado, caminha com os discípulos de Emaús, a caminho de Emaús? E a Bíblia diz que o coração dos discípulos, enquanto Jesus falava, era aquecido. E eu estava pensando ali em cima agora, antes de vir aqui pregar para você, nesse momento de águas profundas, de que do mesmo jeito que o coração dos discípulos queimavam ao escutar a voz de Jesus a caminho de Emaús, hoje com essa mensagem o seu coração tem que ser aquecido mais uma vez. Então, em nome de Jesus, aonde você estiver, seja já aquecido pelo poder da palavra de Deus. Amém? Então eu queria pedir para você pegar a sua Bíblia, por favor. Abra comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Vou tirar aqui o bloqueio do meu telefone, porque eu vou utilizá-lo nessa pregação. Enquanto você procura Filipenses capítulo 2, versículo 1. Achou? Eu me apresento então para você. Eu me chamo Natan, aliás, Marcos Natan. Eu tenho 24 anos de idade. Sou membro da comunidade Colo de Deus, missionário da obra como comunidade de vida há praticamente 4 anos. Já sou missionário há pelo menos uns 7, 8 anos. Saí de casa, da minha cidade natal, lá no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, já tem um tempinho. E graças a Deus, posso estar aqui com você hoje, mais uma vez, compartilhando a palavra. Antes de ler o texto, eu queria só dizer mais uma coisa, e a gente já engata na pregação. Cara, compartilha esse vídeo. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas esse vídeo chegou até você de alguma forma. E eu sei que existem pessoas que estão agora esperando o convite pelo link. E quando elas clicarem e observarem que entraram numa transmissão com a Colo de Deus, numa transmissão falando sobre o Nazareno que é Jesus, essas pessoas entenderão que é Deus chamando elas. E como os discípulos de Emaús disseram, elas já vão começar a dizer: depois que eu vi aquele link, o meu coração já começou a se aquecer, porque eu encontrei ali as palavras do meu Senhor. Amém? Então compartilha, manda naqueles grupos de WhatsApp que você tem, tá bom? Vamos lá. Filipenses 2:1 diz assim: se portanto existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, conservando o mesmo pensar e o mesmo amor, em uma só alma, tendo o mesmo sentimento. O texto é um pouquinho grande, mas vocês vão entender. Versículo 3: nada façais por rivalidade ou vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Agora preste atenção: tende entre vós os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano, e encontrando um aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz.
Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, diante dele, se dobre todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dê um beijo carinhoso na sua Bíblia, aí na sua casa. Preste atenção. A série que nós vamos começar chama-se Nazareno. Nazareno aqui é óbvio, é a exemplo de Cristo, porque Ele é o nosso principal modelo. Não existe uma coisa dentro do cristianismo que não tenha o objetivo de fazer com que nós nos tornemos semelhantes a Ele. Semelhante a Ele nos sofrimentos, nas alegrias, mas na vida completa. É por isso que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 6: aquele que diz permanecer nele, deve viver como Ele viveu. Então, essa série Nazareno, nesse tempo de quaresma que estamos vivendo, é muito propício para nos fazer entrar na quaresma com Jesus e sentir o que Ele sente. São Paulo aqui escrevendo aos Filipenses, disse assim: olha, aquilo que Cristo sentiu, eu também sinto na minha carne, porque eu quero sentir junto com Ele, eu quero me assemelhar a Ele. Portanto, quaresma é tempo de entrar no deserto com Jesus, para sentir o que Ele sentiu. É para isso que essa série, ela vai movimentar o seu coração, para fazer com que você tenha uma experiência de sentir como Jesus sentiu, de agir como Ele agiu, e de ser um com Ele nesse período de deserto. E já que a série se chama Nazareno, eu quero dizer o que significa Nazareno. A palavra Nazareno vem de aquele que nasceu em Nazaré. Obviamente, Jesus é o Nazareno, porque Ele veio de Nazaré. Na verdade, Jesus ele nasceu em Belém, mas Ele veio de Nazaré. José e Maria eram de Nazaré, e é por isso que Ele é chamado de Nazareno. Mas interessante é que a palavra Nazaré tem um significado especial, e Nazaré significa consagrar-se a Deus. A palavra Nazaré significa se consagrar a Deus, e isso é maravilhoso, porque quaresma é tempo de consagração. Quaresma é tempo de despertar. Quaresma é um tempo em que, aos moldes do Nazareno, nós nos consagramos a Deus no deserto, no silêncio, para que Ele nos fale ao coração, para que Ele nos ensine o caminho que devemos trilhar. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso maior modelo. E eu quero já começar dizendo nessa mensagem que, filho, filha, se você ainda não despertou para a quaresma, esse é um start, esse é um let's go, vamos lá, é hora de você acordar. A quaresma já começou, já estamos na segunda semana da quaresma, e se você não acordar de uma vez por todas, você vai ficar para trás. Usando a passagem de São Paulo aos Efésios, diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque a quaresma já começou e Cristo não vai te abandonar. Mas para Ele não te abandonar, você precisa caminhar com Ele, você precisa estar ao lado dEle. E Nazaré significa exatamente isso: consagrar-se a Deus. E é o que nós esperamos viver na quaresma. Só que tem um problema. Esse tempo de consagração a Deus é tão interessante que talvez você nunca tenha parado para pensar nisso que eu vou dizer agora. Mas por que a jovem que seria mãe do Messias foi escolhida de Nazaré? Sabe por quê? Porque Maria é verdadeiramente um exemplo de consagração a Deus. Se Nazaré significa consagrar-se a Deus, agora eu entendo porque tem esse significado. Porque Maria estava lá e ela soube se sacrificar, mas sobretudo soube se consagrar a Deus inteiramente. Maria Santíssima para a quaresma é o nosso maior modelo de como caminhar ao lado de Jesus. Só que aí tem um problema.
A gente acha que quando a gente fala de estar com Jesus, ser um como Ele foi, ser como Ele é, e falar da série Nazareno, é tratar um pouco da humanidade de Jesus. Eu já quero começar dizendo para você que Jesus, Ele é Deus, mas Ele é 100% Deus, e Ele também é 100% homem. E eu quero dizer isso aqui, porque eu quero desmistificar, e é por isso que eu comecei com a carta aos Filipenses, porque aqui São Paulo já vai dizendo no começo: ei, você que coloca desculpas para ser como Jesus, você que coloca desculpa para poder ser um pouquinho melhor, para viver uma vida de amor, de doação pelo próximo, Cristo que se encarnou não prevaleceu de sua divindade. Porque a primeira desculpa que a gente coloca para ser santo é porque eu sou humano demais. É porque você sabe que ser humano erra. E a gente se contenta com essas frases para ficar no nosso egoísmo e na nossa pouca mudança. Só que está errado, porque a humanidade de Jesus ensina que a nossa humanidade também pode mudar. E isso é tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, que Jesus Cristo, Ele nos foi o primeiro, o principal e o nosso maior modelo. Só para você ter ideia, preste uma atenção. Lá no primeiro século da igreja, existiu uma heresia de um bispo chamado Ário. Ário negava a divindade, negava a humanidade de Jesus. Ele dizia que Jesus ele não poderia se encarnar. Eu confundi aqui, ó. Ário negou a divindade de Jesus e dizia que Jesus era somente homem, de que ele não era Deus, ele era somente filho de Deus. Está errado, porque Jesus ele não foi criado, Jesus foi gerado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância do Pai. É por isso que Jesus é Deus 100%, mas ele também é 100% homem, porque se encarnou. A humanidade de Jesus é tão expressiva e verdadeira, que Jesus, quando se encarna no ventre de Maria, se fez semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. É por isso que Jesus Cristo está dizendo aqui, pela boca de São Paulo, inspirando o coração dele, de que o próprio Cristo não se prevaleceu de sua divindade, porque ele, quando se encarnou, colocou-se na condição de servo, 100% homem. Jesus sofreu, Jesus suou como eu estou suando, Jesus sentiu calor, Jesus teve vontade de ir ao banheiro, Jesus Cristo teve todas as necessidades que você teve. A única coisa que Jesus teve foi, que é diferente de nós, é que ele não teve a inclinação ao pecado. Então a humanidade não pode ser desculpa para que não vivamos a santidade. Existiu uma outra heresia ainda no primeiro século, fica aqui como estudo para você depois aprofundar, que é a heresia do maniqueísmo. Os maniqueus, heresia inclusive que Santo Agostinho se perdeu, dizia que a carne é má, de que tudo que é carne é ruim. E é por isso que naquela época, nos primeiros séculos, muitos adeptos ao maniqueísmo morriam de tanto jejuar, porque se o corpo é mau, eu não posso alimentá-lo, porque se o corpo, ele, como dizia Platão, e eles utilizavam dessa frase de Platão para solidificar a sua tese, de que o corpo é o cárcere da alma, a gente precisa macerar o corpo. É por isso que os maniqueus eles viviam a nível de jejum radicais, a ponto de algumas pessoas até morrerem de tanto jejuar, se flagelavam, viveram o extremo daquilo que era, aquilo que eles acreditavam. Só que não, gente, o concílio depois ele veio refutar, e Santo Agostinho depois, graças a Deus, se converteu, chegou à conclusão de que não, gente, o corpo é bom, o corpo é bom. Se Deus nos deu um corpo antes do pecado original, significa que o corpo é bom, ele é saudável. A essência criadora de Deus no corpo do ser humano fez com que ele seja bom,
fez com que ele seja bom em sua essência. Ou seja, você é bom na sua natureza humana. O problema é que a natureza foi corrompida pelo pecado original. A culpa de Adão, como diz o catecismo no parágrafo 402, se eu não estou enganado, de que a culpa de Adão, que não nos foi cometida, mas que a gente contraiu a consequência. Foi isso que aconteceu. É por isso que aquela frasezinha que dizem muito por aí, errar é humano, é uma frase errada. Por quê, Natan? Simplesmente por um motivo muito simples. Porque se você diz que errar é humano, quando Adão e Eva erraram no paraíso, era natural que eles fossem pecar. E Deus não criou o ser humano para o pecado. Então errar não é humano, errar é desumano. Eu não estou tirando aqui a sua liberdade e o seu direito de errar, porque todos nós erramos. Infelizmente, a culpa do pecado original que nós contraímos fez com que nós tivéssemos inclinações para coisas que infelizmente são tristes demais, como o pecado, a miséria, a fome, o ódio, e cada um com a sua inclinação, cada um com o seu defeito dominante, cada um com o seu vício, e cada um lide com a sua própria limitação. Agora, colocar desculpa de que o corpo é o problema para não adquirirmos a santidade, isso está refutado. Não diga que você não é santo porque você é humano, porque Jesus Cristo é santo, 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 e Ele foi 100% humano. A gente coloca desculpa demais para ver a santidade. Essa pregação aqui, Nazareno, desse primeiro módulo aqui dessa série, se eu pudesse dizer um tema para essa pregação, é Nazarenos ao molde do Nazareno. Porque se Jesus é 100% homem e foi santo, 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 nós sendo 100% homens e mulheres, podemos também ser santos. E isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso porque é Deus mostrando na essência da criação assim: ei, eu pensei na santidade para você, eu te dei a oportunidade de alcançar o objetivo de chegar à sétima morada, eu quis que você fosse ao seu eu ideal, eu quis que você se assemelhasse a mim em perfeição, eu quis que você tivesse os mesmos sentimentos do meu filho Jesus, eu quis. É Deus dizendo para você: você pode ser santo. Para de colocar desculpa naquilo que é a sua verdade natural. É claro, a gente está tendente a inclinar-se ao pecado. Inclusive Deus disse pela boca do profeta Isaías: o meu povo está inclinado a separar-se de mim. Mas isso não é desculpa. No Antigo Testamento, eles não tinham a morte de Cristo na cruz, e as coisas eram um pouco mais complicadas. Mas com o Novo Testamento não. Porque depois que Cristo morreu na cruz, aleluia, e o véu do templo se rasgou, nós não somos escravos de mais nada. Gálatas capítulo 5 versículo 1: é para a liberdade que Cristo vos libertou. Colossenses 3,14: o documento que nos condenava foi rasgado aos pés da cruz de Cristo. O véu que nos separava não separa mais, o peso que nos pesava não pesa mais, o pecado que nos oprimia não oprime mais, nada desculpa mais. E é por isso que uma doutora, Catarina de Sena, Santa Catarina de Sena, dizia que devido ao poder do sangue de Cristo, criatura alguma ou demônio algum pode fazer o homem pecar. Ele peca por livre e espontânea vontade. Por quê? Porque ele quer ofender a Deus e desfrutar dos prazeres terrenos. E São João da Cruz dizia: por prazeres terrenos sofrem-se tormentos eternos. A gente peca porque a gente quer, a gente peca porque a gente escolhe. A própria heresia, como eu citei aqui, vem de hairesis, que significa no grego escolha. O herege é aquele que escolhe a verdade que ele quer acreditar. O problema não está na humanidade,
Nós tivemos agora há poucos dias, na Colo de Deus, o lançamento da música Coração Humano. Jesus teve um coração humano. Sabe quando uma pessoa diz assim, ó, o coração de Deus Pai se compadece de nós? Está errado. Deus Pai é Espírito, Deus Pai não tem corpo. Quem tem coração é Jesus, porque se encarnou. Então o coração humano de Jesus encarnado, semelhante ao nosso. Olha que coisa linda. O seu coração físico, o seu corpo, homem, físico, é idêntico ao de Jesus. Você tem ideia do que eu estou te falando? De que você pode olhar para a sua mão e dizer, meu Deus, Jesus teve uma mão. E é por isso que a música Coração Humano vem retratar isso muito bem. E a música retrata, de fato, Jesus Cristo indo até o final, indo à promessa. E qual é o detalhe? Muito simples. O detalhe é que nós não queremos ir até o final e colocamos a desculpa na nossa humanidade fraca. Gente, eu estou deixando claro aqui para vocês. Eu sei que nós somos fracos, mas agora, culpar a nossa carne pelas nossas escolhas, nós não podemos fazer isso, porque isso é desonestidade. A gente escolhe o que a gente quer. A gente sabe o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então não dá para a gente ficar colocando desculpa de que porque somos humanos. Se fosse um problema ser homem, Jesus Cristo não teria se encarnado. Você prestou atenção no que eu te falei agora? Se o problema fosse ser homem, Jesus Cristo não teria se encarnado. A gente tem que começar a mudar a perspectiva. E é por isso que essa série Nazareno vai te provocar. Porque o primeiro empecilho que aparece diante de você, nos propósitos que você fez, nos votos que você fez com Deus para essa quaresma, é: eu não consigo ser fiel porque eu sou ser humano. O que nós somos bom é em dar desculpa. O que a gente é bom em terceirizar a culpa. A gente não aceita de que a gente não consegue ter uma firme resolução de escolher por algo e ir até o fim. Só que a Bíblia diz, gente, o término de algo é melhor do que o começo. Só que entenda uma coisa, você só vai chegar até o final no dia que você ter a capacidade de começar e não parar. Imagina de que quando Jesus entrou no deserto, que ele entrou ali na sua quaresma pessoal, depois do 10º dia sem comer, ele dissesse assim: ah não, mas você sabe, né? Não é tão fácil. É melhor os anjos virem me servir. Mas São Paulo diz que ele não prevaleceu sem nenhum momento de sua divindade. Aí outro dia ele estava lá, estava frio de noite, uma ventania, uma tempestade. Ah não, eu vou pedir para Deus mandar, como mandou para o povo no Antigo Testamento, uma coluna de fogo. Mas São Paulo diz que ele não prevaleceu de sua divindade. Aí quando estava durante o dia, porque Israel era um paradoxo, de noite frios de até 20 graus abaixo de zero, e de dia calores de até 58 graus Celsius. E ele podia dizer: manda, Senhor do céu, uma nuvem de glória para cobrir esse sol, porque desse jeito eu morro queimado. Mas São Paulo diz que ele não prevaleceu de sua divindade. Todas as vezes que nós demos desculpas para ser santo, é como se São Paulo gritasse aos nossos ouvidos: Jesus foi homem e mulher. Claro que Jesus não foi mulher, tá? Jesus foi homem como você. Ele foi ser humano igual você. Então você consegue ir até o final, porque ele não prevaleceu de sua divindade. Então você também não pode colocar desculpa na sua humanidade. Meu Deus do céu. Hoje nós estamos aqui resolvendo juntos, aqui no galpão da comunidade, e você que está na sua casa ouvindo essa pregação, estamos resolvendo o problema das nossas desculpas. Se a desculpa é porque eu sou humano demais, é até música, né, do Padre Fábio: humano demais pra entender, humano demais não sei o que, entendeu? Não, cara,
A humanidade ela tem que ser usada a nosso favor. Você não é movido pelos instintos, você pode escolher aquilo que você quer. Fantástico. Então, já que Jesus não se prevaleceu da sua divindade, você não pode usar como desculpa a sua humanidade, porque Ele foi com o coração humano até o final, fiel à promessa. Você está entendendo o que eu estou te falando? E Natan, por que você bateu na tecla muito de aceitar a humanidade para viver a santidade? Muito simples. Porque nós temos um objetivo. Eu disse no começo da pregação de forma bem simples, e agora eu vou sintetizar e explicar. Porque o nosso objetivo enquanto cristãos é sermos outros Cristo. Você sabia que a palavra cristão significa outro Cristo? Ou parecido com Cristo? O objetivo do cristianismo é fazer com que as pessoas sejam semelhantes a Jesus. É por isso que São João escreveu na sua carta, repito, aquele que diz permanecer nele deve viver como ele viveu. A carne está corrompida pelo pecado, de fato, mas ela pode ser santificada pela humildade, pela humilhação. Olha como é que foi Jesus aqui, ó. Existindo ele de forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E tornando-se semelhante ao ser humano. E continua: e encontrado em aspecto humano. E ele, sendo como homem, encontrado como aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Meu Deus, o mistério está aqui. O mistério está: Jesus fez-se igual a nós. Para quê? Para que nós conseguíssemos ser igual a Ele. Meu Deus, eu vou aplaudir. Meu Deus do céu. Olha só como é que é Jesus. Estava no alto do céu com o Pai, e no alto do céu ele disse assim: eu quero que o semelhante se pareça comigo. Aí São Miguel apareceu e disse assim: então, acho que o senhor tem um problema. Aí Jesus perguntou: o quê? Aí São Miguel respondeu assim: o problema é que, não é que é um problema, Senhor, mas o Senhor é Deus, e o ser humano é ser humano. Então, por mais força que ele faça, ele não consegue sair do humano para o divino. Aí eu vejo Deus Pai dizendo: então eu tenho a solução. E a solução é muito simples. O Pai diz: já Jesus, que o homem não consegue sair da condição humana e vir até você e eu para ser semelhante a nós, nós somos Deus. Desçamos a semelhança deles, para que eles consigam se assemelhar a nós. Então Jesus Cristo, no ventre de Maria, em Nazaré, fez-se nazareno, encarnando-se, para que semelhante ao homem, nós pudéssemos nos tornar semelhante a Ele. É por isso que Ele disse no Evangelho de Mateus capítulo 5: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aí é por isso que agora que Ele desceu, São Paulo pode dizer: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, porque já que eu não conseguia subir, Ele desceu até nós, para que nos tornássemos semelhante a Ele. Foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu. Então, meu querido, na sua humanidade, na sua limitação, na sua inclinação, você pode se tornar semelhante a Ele, obediente até a morte, morte de cruz. Tempo de quaresma, é tempo de ser igual a Ele, é tempo de caminhar com Ele. E como os discípulos de Emaús, que essa palavra queime no seu coração, para que queimando você se torne semelhante ao Cristo Jesus. Porque já que você não subiu, Ele desceu
nasceu e veio para que você fosse igual a Ele. É por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. É assim que conseguimos. Natan, é impossível. Claro que é possível. São Francisco de Assis, mas foi tão santo, mas tão semelhante a Jesus, tão humano em essência, que a humanidade na essência é santa. É Deus criando Adão e Eva no paraíso, sem o pecado, já eram homens, já era mulher, eram santos. E na visão de Frei Leão, quando São Francisco de Assis chega no céu, e ele está entrando nas escadarias, e entrando no lugar santo, lá na grande catedral do céu, está de um lado os anjos e de outro os santos, e começa os anjos dizer: ah lá é Jesus. Aí os santos: que Jesus? É Francisco. Aí outros anjos: na verdade é Francisco. Aí outros santos: não gente, é Jesus. Aí o Francisco vai chegando e os anjos e os santos começam a dizer: olha lá Jesus. O outro: não menino, é Francisco. E não, é Jesus. E ficou aquela brigalhada. São Francisco, ele se pareceu tanto com Jesus, que quando ele chegou no céu, as pessoas, os santos, os anjos confundiam ele com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele se tornou semelhante a Jesus. Eu estou acabando a pregação. Você consegue ir até o final? Aí você olha uma vida de Santa Gemma Galgani, uma Santa Gemma que, amante de Jesus desde a sua infância, tornou-se semelhante a Ele em tudo. E tão semelhante a Ele que um dia estava orando no quarto e sentiu as mesmas dores que Ele sentiu. A mesma coisa aconteceu com o Padre Pio. 50 anos estigmatizado, como o próprio Jesus, com as chagas nas mãos, nos pés e no lado. Ou a mesma perseguição que Jesus Cristo sofreu dos fariseus, os homens da sinagoga, das igrejas da época. O Padre Pio sofreu 14 anos na mão dos cardeais, porque se assemelhou. E quem se assemelha sorri com ele e sofre com ele. Isso é quaresma, gente. Isso é nazarenos como o Nazareno. É assim, gente. Não tem semelhança maior do que compartilhar dos sentimentos de Cristo Jesus. E é por isso que ele diz no Evangelho, João capítulo 15, versículo 20: o servo não é maior que o Senhor. Se me perseguiram, eu vou perseguir vocês também. Se me amaram, vão amar vocês também. Mas se me chamaram de Beelzebu, vão chamar vocês de piores coisas. E por aí vai. Mas não tem desculpa, porque antes a gente não conseguia chegar até lá, mas foi para isso que ele desceu, para que a gente conseguisse. E a humanidade, ela já não é mais desculpa, porque Jesus tem coração humano. Eu termino aqui essa mensagem. Eu queria que você saísse daqui com um sentimento: eu não dou mais desculpa, nem para mim, nem para Deus, nem para os outros, de que eu não consigo ser santo porque eu sou humano. A humanidade não é um problema. A humanidade é a nossa condição natural. E já que é a nossa condição natural, que abracemos ela e caminhemos rumo à santidade. Se a humanidade fosse um problema, repito, Jesus não teria se encarnado. Se a humanidade fosse um empecilho, nós não teríamos na igreja mais de 26 mil santos canonizados, sem contar os santos que só Deus conhece. Se a humanidade fosse um problema, a humanidade inteira estava lascada e condenada ao inferno, e Cristo não precisaria ter se encarnado. Saia com esse sentimento dessa pregação, de que eu não dou mais desculpa. Eu vou para a cruz, eu vou sofrer, mas é porque eu quero ser como os primeiros cristãos, que eram chamados de nazarenos, porque estavam a exemplo do principal nazareno, que era Jesus. Feche os seus olhos agora onde você está.
Jesus, eu peço agora por todos esses que estão aqui nessa transmissão. Jesus, eu quero que o sentimento que eles tenham no coração nesse momento é o mesmo sentimento do seu coração. Eu vos peço nessa hora, insistentemente, santifica a humanidade dos teus filhos, a humanidade que é boa, que o Senhor os deu desde a criação do mundo. Ajude eles a vencer as tentações da inclinação ao pecado, para que dessa forma eles se tornem um com o Senhor. Como o Senhor é um com o Pai, nós queremos ser uns contigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero te pedir uma coisa, antes de você desligar, sair dessa transmissão. Aqui embaixo nesse vídeo, você está vendo, tem um Pix de doação. A nossa comunidade tem passado por tempos muito difíceis, e se você pode nos ajudar, esse é o momento, essa é a oportunidade. Sabe por quê? Porque quando Deus nos abençoa, a gente precisa retribuir com um ato concreto. É claro, eu não estou aqui impondo que você ajude com a sua ajuda financeira, mas retribua a Deus de alguma forma. Se puder ser ajudando a nossa obra de evangelização, perfeito. Se não puder, ajude de outra forma a igreja. A igreja precisa de trabalhadores. Foi Jesus quem disse: a messe é grande, mas os operários são poucos. E o dia que você perceber que com a sua vida você não consegue se doar integralmente como nós missionários, é só você ajudar uma obra de evangelização. Porque o Paulo VI dizia: aquele que coopera com a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Você abençoando a nossa obra para que ela continue, você vai ganhar méritos de evangelizador estando aí na sua casa. Que Deus te abençoe. Viva Nossa Senhora. Vamos com o Nazareno, porque a quaresma ainda está no começo e a gente tem muito para viver com Ele. Tchau.